jornalismo. Isso porque Mato Grosso do Sul confirma a primeira morte por dengue em 2025. A vítima é uma mulher de 76 anos, moradora de Inocência, não possuía comorbidades. Além desta morte confirmada, outras duas seguem em investigação. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a gerente de endemias da Secretaria de Estado de Saúde, Jéssica Kleiner. Jéssica, um bom dia, seja muito bem-vinda à CBN Campo Grande. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Jéssica, a gente trouxe aí, um dado que é, inclusive, do boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, falando e confirmando a primeira morte por dengue aqui no estado. O que significa isso? Começando este ano, como a SES ela recebe essa confirmação da primeira morte por dengue no estado? Sempre quando a gente fala de óbito por dengue, a gente fica bem impactado, Porque a gente sempre fala, eu escuto o Dr. Rivaldo, Venâncio falar, é inadmissível um óbito por dengue. Então, assim, quando a gente chega um óbito dessa forma, por dengue, a gente fica bem chocado e o estado está em constante, preparação com os municípios, fazendo todo esse trabalho com os municípios. E falando do Dr. Rivaldo Venâncio, uma autoridade em saúde, ele que é da Fundação Oswaldo Cruz, mas hoje também atuando no Ministério da Saúde, então uma referência realmente nesse assunto, quando a gente está falando de saúde, falando de endemias e situações desse tipo. Já é possível dizer qual era o sorotipo de dengue que provocou essa morte? A investigação já apontou alguma coisa nesse sentido? Sim, o sorotipo desse óbito foi dengue 2, que já estava em circulação no estado. Então, assim, essa questão da dengue, o sorotipo, ela pode levar ao agravamento? Pode. Mas a questão de também o manejo do paciente, tudo isso influencia. Também o paciente procurar a unidade mais próxima, imediatamente, tudo isso tem influencia essa questão, É importante você falar sobre isso, porque muitas vezes o próprio paciente acaba relativizando aquilo que está sentindo, E esse tempo de resposta em buscar o atendimento, em buscar a hidratação, A gente sabe que pacientes que são vítimas de dengue acabam tendo uma desidratação também muito importante, o que impacta nessa possibilidade de recuperação, Jéssica? Sim, essa questão de procurar, assim, qualquer sintomas, relacionado à dengue, febre, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, dor pelo corpo, procurar a unidade mais próxima. Não se automedicar, a gente bate muito nessa tecla, A automedicação, ela pode agravar o quadro da dengue e levar a óbito. Então, assim, procurar a unidade mais próxima. Não, é só uma dengue. Não é só uma dengue, entendeu? Porque, assim, precisa ver ela pode levar ao agravamento. Então é isso, não esperar. Se está com suspeita, você não precisa ter o caso confirmado ainda não, mas busca já o atendimento, busca a maneira correta realmente de ser atendido numa situação como essa. Bom, além da morte confirmada, tem outras duas que seguem em investigação. É possível já estimar quando é que sai esse resultado? A gente está aguardando, alguns resultados saíram de forma parcial. Então, a gente tem toda uma investigação. Antes da gente confirmar, então, tem uma investigação, acredito que nessa semana possivelmente saia já. Então, como está também, tem a questão de prioridade do exame que a gente solicita quando é óbito, mas também tem a investigação que compete também à assistência. Essas duas mortes ainda investigadas, elas são onde? Em quais municípios? Tem uma em Campo Grande e uma no interior. Olha só, então Campo Grande já pode ter aí o primeiro registro confirmado de morte por dengue este ano também, em 2025, é isso? Como que é feita essa análise, para a confirmação do diagnóstico? Então, ela é feita uma coleta de forma... Assim que o paciente procura a unidade, já pode ser coletado e envia para o laboratório central. O nosso laboratório de referência, que é o LACEN. E aí é feito, do primeiro ao quinto dia de início de sintomas, é feita a biologia molecular, o PCR, que a gente fala que é o padrão ouro, o exame padrão ouro.
que é nesse exame que a gente consegue saber qual o sorotipo circulante. A partir do 6º dia, aí é feita a sorologia, né? Então, assim, hoje, o que a gente pede? Assim que começar os sintomas, procure a unidade, né? Procure o serviço de saúde para fazer já a coleta. E dessa forma, até o 5º dia de início de sintomas, a gente consegue, através do exame do LACEN, saber qual o sorotipo circulante no município. Você está falando de sorotipo, né? E, inclusive, no início do jornal, a gente trouxe aí a confirmação de que Campo Grande teve o seu primeiro caso de sorotipo 3 confirmado. O que significa ter essa reintrodução do sorotipo 3 no nosso estado e Campo Grande, que não tem aparecido, inclusive, entre os municípios com alto índice de infestação para o mosquito? Essa questão da reintrodução do sorotipo 3, ele traz a questão do alerta, né? Que muito começou a reintrodução, né, no estado o ano passado, a gente começou a observar em alguns exames. Então, assim, já fica aquele alerta que muitos jovens não tiveram contato com esse sorotipo, né? Porque a gente tem a questão de uma memória, né, imunológica, tudo isso. Então, muitos jovens não teve esse contato. Hoje, o estado, nós temos 44 casos de sorotipo 3 já. Então, em vários... Repete esse número, por favor. 44 casos de sorotipo 3. Então, em algumas... E isso em todo o estado, né? Não tem um município, uma cidade concentrada? Na maioria, hoje o maior número está em Três Lagoas, né? Então, ali próximo a São Paulo, né? Então, hoje a gente tem circulação de sorotipo 3 em São então, Paulo. Três Lagoas, hein, pessoal? Três Lagoas, nós temos Inocência já, Paranaíba, Aparecido Taboado. Então, é ali nesse... Região leste mesmo do estado. E tem a região norte, né? Costa Rica, Chapadão do Sul, nós temos em Alcinópolis. Então, assim, tá nessa região que tem a questão da divisa mesmo com outros estados, né? Então, a gente tem essa preocupação, principalmente com esses municípios. E como que a vigilância em saúde tem se comportado nesses locais? Vocês estão estudando estratégias? Que tipo de barreiras? Ou, enfim, qual a ação que está sendo estudada para essa região leste? Pelo próprio resultado, que a gente tem os resultados hoje de sorotipo, é porque a vigilância está acontecendo, né? Eles estão fazendo notificação, fazendo busca ativa, enviando essa amostra, fazendo a questão no momento que a gente tem a suspeita da doença e é notificado, é comunicado ao controle de vetores municipal. E aí já faz o bloqueio. Então, todas essas estratégias estão em andamento nesses municípios também. A estratégia de visitação às residências, isso tem sido feito também? Tem sido feito. É constante, né? Eu falo, o estado, a gente nunca para essa questão da vigilância em relação às arboviroses. Mas nesse momento que tem o número de chuvas, o calor, então intensifica ainda mais. E com essa confirmação desse sorotipo 3, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do sorotipo 3, né? Porque, afinal de contas, traz esse alerta da reintrodução de um sorotipo que há bastante tempo a gente não via aqui no estado. Sim, essa questão é esse alerta mesmo por conta de determinada faixa etária da população não tiveram contato com esse sorotipo. Mas, assim, ele é mais grave? Tudo depende, o sorotipo tudo depende. Por exemplo, esse óbito foi um sorotipo 2. Então, 1, 2, 3 ou 4, ele pode levar o paciente a agravar, ele pode levar o paciente a óbito. Então, assim, essa questão também, igual eu disse no começo, é o manejo, a busca de forma oportuna ao serviço de saúde para evitar esse óbito também, né? Então, a questão do sorotipo 3, a gente tem essa preocupação porque muitos não tiveram contato, né? Tem muito tempo que não circula no estado. Até aproximadamente 15, 16 anos, né? Que não tinha essa circulação. Então, assim, essa preocupação da reintrodução do sorotipo 3 é essa. E também é possível uma possível epidemia, né? Por conta de como não teve esse contato, aumentar o número de casos. É o que a gente, por exemplo, está vendo em São Paulo. São Paulo está com um número alto de casos e, assim, muitos também por conta do sorotipo 3. Nesse sentido, né, você está falando aí de uma faixa etária, inclusive, que está no grupo prioritário como vacinal, né? Sim.
essa questão. A gente já tem o único lugar no mundo, né, que tem disponibilidade gratuito da vacina é o Brasil. Então, assim, está disponível, né, essa vacina dessa faixa etária de 10 a 14 anos. Então, procurar, né, a unidade para vacinar. Porque é uma estratégia. Se tem, é porque é uma estratégia, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa casa, do hospital, sim, mas tem a estratégia da vacina, né? Para essa faixa etária. Uhum. Então, assim, é uma forma, né? Tem mais um instrumento para ajudar nesse combate. E como é que está o ritmo de vacinação aqui no estado? Então, o que a gente vem acompanhando, né? Porque é uma coordenação específica da imunização, mas assim, a gente vem acompanhando. Foi feita uma resolução, né, para incentivar também os municípios na cobertura vacinal. A gente observa alguns municípios em baixa, mas outros já estão, né, aumentando esse índice, né? Mas eu acredito que a gente pode melhorar ainda mais, né? Porque a vacina está aí disponível. Então, acredito. A gente não tem ainda a disponibilidade, vai aumentar essa faixa etária. Não tem. A gente tem a faixa etária de 10 a 14 anos, né? Dourados é outro caso, mas o restante do estado não. E nós somos o único estado do Brasil que todos os municípios receberam a vacina. Ou em outro lugar do país, não. Isso foi uma estratégia realmente também, segundo o Ministério da Saúde, né, elencando aí quais eram os estados que corriam maior risco, né, com maior incidência, coisa do tipo, o que acabou, de alguma forma, se a gente pode dizer, privilegiando o Mato Grosso do Sul, né? Sim, isso daí, eu falo, tem esse olhar, né? É igual você disse, o doutor Valdo está ainda no Ministério, eu acho que ainda ficam mais esse olhar para cá. Sim. Então, assim, a gente tem que ter, se a gente tem esse suporte, a gente tem que aproveitar, né? E, assim, ter esse cuidado, porque nós temos divisa com outros estados e também com outros países. Então, tem essa estratégia, é bom utilizar. O que pode estar impedindo aí dessa estratégia de vacinação aumentar? Você acha que ainda tem preconceito em relação à questão da vacina? O que vocês enxergam como autoridades em saúde que estão acompanhando esse ritmo de vacinação? O que pode estar atrapalhando nessa vacinação ampliar cada vez mais? Eu acredito que tem sim a resistência, né? A gente passou por um momento, né, de resistência por conta do Covid e isso infelizmente, vem se arrastando, não só para a questão, né, da vacina da dengue, mas outras vacinas que estão no calendário há quantos anos aí. Então, tem essa resistência, as fake news, né, tudo isso, infelizmente, influencia, né, a busca da imunização. Nós estamos conversando com a gerente de doenças endêmicas da Secretaria de Estado de Saúde, Jéssica Kleiner. Jéssica, o boletim epidemiológico ainda, né, apresentado na última sexta-feira, da 5ª semana epidemiológica de 2025, traz alguns números, né? Por exemplo, o Mato Grosso do Sul já registrou 1.621 casos prováveis da doença neste ano de 2025, sendo 554 casos confirmados. Quais os locais, né? Quais os municípios? Você falou um pouquinho ali da região leste, mas pontualmente, quais são os municípios com maior incidência? Hoje, com maior incidência, nos últimos 14 dias a gente percebeu JTI nessa região. Posso até confirmar aqui, porque são vários, né? São vários municípios. Os municípios com maior incidência hoje de casos confirmados, nós temos Selvíria, Inocência, Japurã, JTI, Pedro Gomes, Paraíso, Miranda. Hoje, com maior é a Selvíria. Hoje, assim, Selvíria vem nos preocupando, né, por conta desse aumento de caso de dengue. E ali, próximo, né, próximo a São Paulo. Então, assim, a gente fica bem preocupado em relação a isso. Com relação ao comportamento, inclusive, a estratégia da vigilância, né? Muito antes de chegar, adentrar no nosso estado, vocês fazem essa ronda para saber como é que está o movimento em outros estados? Conta um pouquinho para a gente como é essa estratégia. Sim, inclusive o ano passado, né, foi um ano assim que o Mato Grosso do Sul ficou ilhado. Todos os estados, inclusive os países também em alta incidência, tanto de dengue como de chikungunya. E nós não fomos
afetados, né, o ano passado. Conseguimos manter, né, em relação a isso, aumentou a vigilância principalmente nesses pontos, né, de divisa e de fronteiras. Então, o trabalho é feito, como eu disse, o ano todo, né? Uhum. E quando a gente começou a observar o ano passado isso, a gente já começou a fazer o trabalho. E desde então a gente não parou nenhum minuto. Que aí continuou e aí a gente percebeu ainda mais, principalmente por conta da reintrodução do sorotipo 3, né, no país, no todo. E aí a gente começou a observar, opa, que pode, principalmente na nossa região aqui, divisa com São Paulo, né, chikungunya divisa com Mato Grosso. Então a gente está olhando esses municípios com mais cautela. Uhum. Você comentou a respeito, inclusive, da chikungunya, né? E além do mosquito, o Aedes aegypti ser o vetor aí da dengue, também ele tem esse combo, né? Chikungunya, zika. E o estado também, nesse boletim epidemiológico, apresentou aí o registro de 64 confirmações de chikungunya. Quais são os sintomas e quais são as sequelas da chikungunya, por exemplo? Então, os sintomas, eles é bem parecido, né? Então, assim, só pelos sintomas eu sei falar se é dengue, se é zika ou se é chikungunya? Não. Então, assim, tem algumas coisas específicas, né? Da chikungunya, por exemplo, dor nas juntas, né? Para deixar bem claro para a população, intensas, dores fortes. Isso é um ponto que pode... É uma diferença ali da chikungunya. E a questão da chikungunya são as sequelas, o pós a fase aguda, né? Ela arrasta, né? É uma doença crônica. Muitos pacientes não conseguem trabalhar mais. O paciente, ele fica com muitas dores, tem que fazer acompanhamento com reumato. Então, assim, tem toda essa questão de um acompanhamento a mais, né? O tempo de recuperação é maior? Maior. Por conta tem paciente hoje que, na literatura, a gente vê paciente há 3 anos com a doença, Nossa. sabe? Assim, porque com muitas Sofrendo dores, consequências. sofrendo consequências da doença. Então, no primeiro momento, porque a gente acaba abreviando, falando só chikungunya, mas é febre chikungunya, né? Não, hoje já se fala chikungunya. Mesmo. Porque assim, muitas ficavam a febre só quando dava febre, né? Então tem outros sintomas. Hoje se fala-se chikungunya, e aí a dengue e zika, né? Então tem essa questão mesmo. Hoje se fala mais a nomenclatura mais chikungunya. Bom, tendo os sintomas, a identificação precisa ser feita, então, por um profissional da área da saúde, ou precisa também desse exame diagnóstico laboratorial? Sim, isso. O exame, ele assim, é essencial, né? Hoje a gente fala muito nesse exame, porque hoje não circula só, por exemplo, dengue, né? Não circula só chikungunya. Então, assim, hoje, por exemplo, o LACEN, esse exame chama exame triplex. Ele faz para zika, dengue e chikungunya, né? Até o 5º dia de início de sintomas, esse exame específico. Então, assim, ele já... Ali hoje, por exemplo, você chega na unidade, é notificado para dengue, coletando, envia para o LACEN, você consegue o resultado para as 3 doenças. E o resultado, ele demora para sair? Assim, normalmente é de 3 a 5 dias, assim, como depende muito do fluxo, né? Hoje a gente está conseguindo, né, essa liberação nesse tempo, e porque também tem a questão de, por exemplo, óbitos. Óbitos é prioridade, então ele vai passar, por exemplo, chega um exame, o óbito vai passar na frente desse exame de paciente que está na fase... na dengue, né, que a gente fala dengue clássica, antigamente se falava, né, a dengue, então, assim, esse paciente, um óbito, ele vai ser prioritário na questão do exame. O exame, ele está disponível de forma acessível na rede? Está faltando exame? Qual é essa quantidade? Não, esses exames que eu estou falando é em relação ao LACEN, né, o Laboratório Central, é coletado nos municípios, enviado aqui para Campo Grande, enviado para o LACEN. A gente não tem em nenhum momento até agora, né? É questão de falta de kits. Talvez o que pode estar gerando, né? Eu vejo assim, o Ministério realmente enviou, né? A questão de teste rápido, nós estamos começando a distribuição dos testes rápidos, mas o teste rápido ele tem todo um critério, né? Então, por mais que for fazer o teste rápido... Não é submetido a todos os pacientes, então? Não, ele vai ter um critério porque vieram poucos testes, né? Então, poucos para os municípios.
Como o Estado, né, não estava naquela questão de emergência, né, de epidemia, Certo. então o Ministério fez um quantitativo e enviou para a gente, em relação a esses números que a gente tinha. E aí foi feita uma nota técnica pelo Estado e vai ser liberado esse teste, mas tem todo o critério. Por mais que é feito o teste rápido para ajudar ali no momento, né, de atendimento com o paciente, tem que ser enviada a coleta também para o LACEN. Porque, assim, é igual eu disse, não tem como saber pelo teste rápido um sorotipo circulante, o teste rápido não vai dar isso. Certo. Se vai ser dengue 1, 2, 3 ou 4. E não sei se vai ser dengue, se vai ser chikungunya, se vai ser zika. Então, tem toda essa questão. Tá certo. Então, o teste rápido se trata de uma abordagem e o teste do LACEN é um teste complementar, diagnóstico mais preciso e mais amplo. Isso. Tá certo. Justamente isso. Jéssica, quero que você passe, então, mais uma recomendação, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que, embora tenha toda essa estratégia em saúde, né? O combate ao mosquito da dengue, ele é mais complexo do que esse exame laboratorial, né? O diagnóstico das estratégias em saúde que são estabelecidas pela Secretaria de Saúde. Hoje, assim, o que a gente sempre fala, né? A tarefa de casa, a gente tirar uns 10 minutos por dia ali, pra gente olhar se tem água parada, se tem lixo acumulado. Então, assim, ter esse cuidado em relação... mas não tá chovendo. Mas o momento que você lava ali, né, a calçada da sua casa, a área, e deixa uma água parada ali que fica, é um momento para o mosquito fazer aquilo ali de berçário para ele, né? Que a gente fala até para as crianças entenderem. E essa questão de procurar assim, um atendimento mais próximo, assim, que tiver os sintomas, e não se automedicar, né? Principalmente isso, não se automedicar. Essa mania que a gente tem de usar o anti-inflamatório para tudo, não é bem assim, né? Porque pode agravar um quadro aí de uma dengue. É isso. Jéssica, muito obrigada pela sua gentileza de atender o Jornal CBN Campo Grande na manhã desta terça-feira, trazendo informação, esclarecimento, fazendo alerta, inclusive à população, né, para essa situação da dengue, que infelizmente a gente está vivendo esse período chuvoso, né? Dia chove, dia não chove, mas com calor e incidência e essas poças de água que ficam aí, né? E é o que a gente fala, às vezes uma tampinha de garrafa já serve de criadouro para o mosquito da dengue. Então, cada um de nós precisa ser esse agente combativo ali, atento a toda essa situação. Então, muito obrigada por nos atender e trazer esse destaque aqui dentro desta manhã no Jornal CBN Campo Grande, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço aos ouvintes. Bom dia, bom trabalho para vocês. A gente vai fazer uma pausa, abrir espaço para as notícias nacionais e, na sequência, a gente volta com mais. Não sai daí.